vou dar um breve testemunho sobre o que aconteceu comigo, mas começou já uns anos atrás. Quando eu cheguei aqui, em 2019, foi final de 2019. 2020 já entrou a pandemia. Março, se não me engano, né, a pandemia já tinha começado. E eu já fazia um tempo que eu não estava vendo meus filhos, porque minha mãe tinha ficado muito doente, então estava bem difícil de ir vê-los. E aí eu mudei para cá, pandemia começou, aí que ficou mesmo complicado de eu ir visitá-los. Isso contribuiu para que um pouco viesse sobre mim uma ansiedade, porque acabou que fiquei presa, né? Todos nós ficamos, né? Presos dentro dos nossos lares. Teve um momento que as fronteiras foram fechadas, e foi justamente no momento que eu estava pensando em vê-los e ficar lá por lá. Isso tudo gerou em mim ansiedade. Essa ansiedade não me deixava dormir. Às vezes eu ficava até 4 horas, 5 horas da manhã sem dormir. E foi-me oferecido um medicamento para que viesse o sono, para que induzisse o sono. Eu aceitei. Comecei a tomar esse medicamento, mas ele me fez muito mal. Teve sinais para que eu parasse, mas eu não parei. Teve um sinal de que, o primeiro dia que eu tomei, eu lembro do cheiro, meu neto estava morando comigo, eu lembro do cheiro que ele estava fazendo brigadeiro, de madrugada. Eu lembro do cheiro, mas eu não lembro o que eu fiz. Eu levantei, fui até ele, perguntei o que ele estava fazendo, ele disse, voltei para a cama e dormi. E é pior ainda, eu estava conversando com uma pessoa nessa época, e eu cheguei a ligar para essa pessoa. Quase morri de vergonha, porque até sei explicar que focinho de porco não é tomada, a pessoa, né? Mas infelizmente isso aconteceu comigo. Foi sinal para que eu parasse, mas eu não parei. Continuei. Ano passado, eu tive um apagão. Eu tive uma extração de dente, e eu estava tomando medicamento porque eu precisava fazer implante, e eu tomei uns medicamentos junto com esse medicamento, que eu já estava tomando. O que ele fez? Eu não sei a hora, eu levantei de madrugada, fui ao banheiro. Não sei o tempo que eu fiquei. Eu só acordei, eu estava no chão. Não me machuquei, mas era já sinal para parar. Continuei. Por quê? Porque era a única maneira que eu achava que eu poderia dormir. E isso continuou até um evento do ano passado, onde Deus falou muito forte para mim. Falou assim, muito, o Espírito Santo me convenceu que era para parar. Porque os médicos irresponsáveis, eu vou chamar de irresponsáveis, porque eu perguntei para os médicos se poderia ser esse medicamento. Nenhum deles, foi uns 2, 3, nenhum deles falou para mim, é o medicamento. Eu só continuei, porque me fazia dormir. Bom, aconteceu que até a pastora Andréia me orientou, né? Lembra, pastora? Falou, Ana, vai tirando de pouquinho, até você não tomar mais. Eu tentei, não consegui. Tentei mesmo, com todas as minhas forças, mas eu não consegui. Isso foi até no começo desse ano, onde minha filha mais velha, ela estava também tomando esse medicamento, e ela foi num psiquiatra, e ele a repreendeu assim, imediatamente, falou, para com isso, esse medicamento se chama morte. Nós, médicos, temos o apelido, colocamos um apelido, ele se chama morte para nós. E ela conseguiu, ela tomava 3, pensa bem, 3 comprimidos daquele.
E ela estava conseguindo. E através da minha assim, conversa com ela, através dela conversar comigo, e nós resolvemos. Mas eu resolvi assim, declarando a palavra todo dia. Porque pela minha força eu não iria conseguir. Mas eu comecei a declarar esse versículo, e eu gostaria de passar para os irmãos esse versículo, porque ele é real. A palavra de Deus é viva e ele faz acontecer. Lá em Salmos 4, no versículo 8, ele escreveu assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E é verdade, é só Ele. Hoje eu não tomo mais esse medicamento, graças a Deus. Ele foi retirado de uma vez, eu não fiquei pegando e tentando tirar aos poucos, foi de uma vez só. E eu gostaria de aconselhar você que está com um problema de depressão, está com um problema de ansiedade, falta de dormir, não consegue dormir, se apega a esse versículo, porque Deus faz. Como Ele fez na minha vida, como Ele fez na vida de minha filha e de outras pessoas que eu conheço, que tomavam esse medicamento, Ele faz, Ele tira, mas a gente tem que se render a Ele completamente. Amém? Deus abençoe. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Graças a Deus que o Senhor nos dá vitória. Irmãos, abre sua Bíblia em Jó, capítulo 19, o versículo 25. Nosso pastor não está hoje, né, irmãos? Foi para a obra, mas a Miriam, o pastor Adriano, a pastora Valéria e a Mari, né? Mas a igreja do Senhor está aqui para glorificar o nome do Senhor. Jó, capítulo 19, o versículo 25. Até a pastora Vanilda citou ele aqui, né? Eu dei até um glória ali. Porque sempre eu oro e falo: Senhor, eu quero falar aquilo que o Senhor quer, né? Fala o que o teu povo precisa, o que nós precisamos de ouvir. E quando ela citou esse versículo, é a mensagem. Jó, capítulo 19, 25. Os irmãos encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, esse é um versículo que eu carrego, né, em uma experiência que eu tive na minha vida. Eu citava ele, eu orava sobre ele e Deus me deu vitória sobre ele. E Deus me deu um tema nessa noite, né, para essa mensagem aqui de Jó 19, 25, sobre encontrando Jesus no sofrimento. Porque nós estamos vivendo os dias, né, tenebrosos, dias difíceis na terra, dias de sofrimentos, dias de muita coisa que o povo de Deus vem passando, né, seja de enfermidade, seja conjugal, seja na família, seja o que for, mas o povo de Deus vem enfrentando muitas coisas, muitas provações, muito sofrimento. E isso não é só em Miguelópolis, mas isso se cumpre em toda a terra. Aqui tem alguém passando por um problema lá em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nem se fala, misericórdia. Logo ali, né, irmãos, e a gente está vendo o que está acontecendo. São sinais do fim, mas nós precisamos encontrar Jesus no sofrimento.
E esse versículo aqui, irmãos, ele me fez encontrar Jesus no sofrimento, né? E essa palavra aqui de Jó, capítulo 19, o versículo 25, nós vemos aqui que esse versículo é uma declaração de fé e de esperança aqui de Jó, em meio às provações, em meio aos sofrimentos que Jó estava atravessando. Por quê? Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Lá no capítulo 1 vai falar que Jó era um homem mais rico da terra de Uz do Oriente. Jó possuía camelos, Jó possuía ovelhas, bois. Jó tinha seus filhos que eram formosos, tinha sua esposa. Jó era um homem bem sucedido e ainda Jó tinha um caráter lindo, né, irmão? Que ele era fiel, temente a Deus, reto, desviava do mal. Então ele era um homem perfeito? Não, que é só Jesus é perfeito, mas ele era um homem, irmão, que não achava, né, culpa nele, não achava coisas más nele, porque ele é um homem temente a Deus. E nós vemos que um dia Satanás, passeando e rodeando pela terra, ele observou, né, irmãos? Ver é diferente, você viu, mas observar é você parar os seus olhos, olhar, observar. E Satanás observou Jó na terra, e ele viu, irmão, que Jó era temente e fiel a Deus. E quando ele se apresenta para o Senhor, né, que é onipotente, sabe tudo, perguntou para ele: de onde você vem? Ele disse, Satanás: eu venho de rodear e passear sobre a terra. O Senhor falou para ele: observaste tu meu servo Jó? Ah, observei, né? Um homem que é abençoado, claro, né? Tem tudo, tem riqueza, é bem sucedido, claro que ele vai te servir. Mas, irmão, Deus conhecia o coração de Jó. E o Senhor falou para ele, Satanás falou para o Senhor: se tirar o que ele tem, ele vai blasfemar de ti. E o Senhor falou assim: olha, pode tocar em tudo que ele tem, porque eu sei que ele não vai blasfemar de mim. Quer dizer, eu conheço o coração dele. Irmãos, e aí aconteceu vir a provação, permitida pelo Senhor. O Senhor permitiu Satanás tocar em tudo quanto Jó tinha. E aí foi seus animais, né, morrendo, e foi aquela confusão. Os filhos de Jó se reuniam, todos os filhos reuniam para a festa. E a Bíblia ainda fala que Jó de madrugada orava pelos seus filhos, pedia perdão pelo pecado dos filhos dele, porque eles estavam em festa, né? Mas, irmão, de repente chegava uma notícia. O que aconteceu? Os filhos de Jó também foram partindo, né? E aí, irmãos, não basta todo o sofrimento. O que acontece por último, irmão? Vem uma enfermidade no corpo de Jó, que ele pegava o caco para se coçar. Imagina, irmão, uma alergia terrível, né? Se eu comer alguma coisa que tem pimenta, eu fico cheio de espinha, que vermelha tudo, e me coça, queima as costas. Imagina Jó, que pega agora um caco para se coçar. Imagina o tamanho dessa coceira, desse sofrimento. E aí, irmão, Jó, com todo esse processo, mas o Senhor falou para Jó, porque até os seus amigos, irmão, chegavam para visitar e falavam: Jó, você deve estar em pecado, porque olha aí a enfermidade, olha, você perdeu os seus filhos, você perdeu seus bens e agora ainda está enfermo. Jó, você deve ter pecado, né? Jó, alguma coisa errada aconteceu. Mas, irmão, é igual o pastor fala, para nós a gente se surpreende quando vem uma enfermidade, quando vem um problema no casamento, financeiro, nós ficamos perplexos com a notícia, com o acontecimento, com o sofrimento. Mas Deus, ele não fica perplexo, né? Deus, ele não se surpreende, porque ele já sabia que ia acontecer, né? Então, irmão, Jó, agora o Senhor fala para ele, quando os amigos veio visitar ele: ora pelos seus amigos. E quando Jó começa a orar pelos seus amigos, o que acontece? A Bíblia fala que o Senhor virou o cativeiro de Jó, né, irmãos? Virou. Você já viu aquelas bonequinhas que tem carinha, né? Várias carinhas. Ela vira, né? Aqui em cima roda. Então o Senhor virou, rodou. Jó triste, abatido, de repente virou o cativeiro. Jó todo sorridente. E isso, irmão, não é um processo que é da noite para o dia.
Deus pode fazer isso? Pode. Mas quando Deus permite algo na nossa vida, é uma aprovação, um sofrimento, tem um processo, tem um tempo. E aqui Jó, no capítulo 19, você vê do primeiro que vai até o 19. Então tem um processo para Jó passar. Mas quando chega no capítulo 19, no versículo 25, aqui Jó está declarando para o Senhor. Aqui, irmão, entra o que? Entra a fé e a esperança em Jó, né? Que no sofrimento, que na provação o Senhor vive. Então aqui Jó está expressando que Deus, né, é o seu Redentor. E que apesar das circunstâncias difíceis, ele está o quê? Ele está vivo para se levantar, para agir em seu favor. Então você vê aqui nesse versículo que Jó está declarando essa fé, declarando, irmão, essa confiança. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Então Jó que faz essa declaração de fé e de esperança, que mesmo naquele momento difícil, mesmo no momento, irmão, de tanta aprovação, de tanto sofrimento, ele declara: eu sei que o meu Redentor, quer dizer, Redentor, o meu Salvador, o meu socorro, ele vai se levantar e vai me socorrer. Porque, irmão, nós servimos o Deus do impossível. Aí vem um problema, vem uma circunstância, vem um sofrimento, uma aprovação tão grande, tamanha, né? E aí nós desesperamos. Não, agora vai morrer, agora não vai largar mesmo, agora não tem jeito mais para esse casamento, não tem jeito mais para essa família, não tem jeito para esse problema. Irmão, Deus não perdeu o controle, saiu do nosso controle, né? Porque nós somos natural, nós desesperamos, nós apavoramos, mas do controle de Deus não saiu, porque Ele já sabia que ia acontecer. Mas vamos fazer como Jó. Você pode estar passando por sofrimento, você pode estar sendo provado, mas faça como Jó, declara que o teu Redentor vive e que por fim Ele vai se levantar e Ele vai te ajudar, vai te dar vitória, vai mudar o teu cativeiro, porque Ele é Deus, irmão. A palavra do Senhor diz em Jó 14, versículo 7, que a esperança para a árvore, mesmo que for cortada, ao cheiro das águas se renovarão. Deus está dizendo, por maior que seja o problema, a situação, a dificuldade, a provação, o sofrimento, por maior que seja, mas o Senhor está dizendo: enquanto você estiver em cima dessa terra, tem solução, tem vitória, tem mover de Deus, tem milagre de Deus para acontecer, irmão, porque Deus é fiel e Ele vai se levantar, porque Ele está vivo, irmão, para o quê? Para atuar no nosso favor. Nós vemos aqui que o Senhor atuou, Ele se levantou e atuou no favor de Jó. Então, irmão, começa nessa noite a declarar, a expressar essa fé, essa esperança. O meu Redentor, Ele está vivo e Ele pode se levantar, Ele pode me dar vitória, Ele pode mudar esse rumo da minha história, Ele pode mudar, Ele pode virar o meu cativeiro. Irmão, o Senhor quer que nós acreditamos, que nós confiamos, né? Porque fé, Jó estava declarando esperança e fé. Ele não estava vendo, irmão, situação mudando, não estava vendo melhoras, mas ele estava declarando: o meu Redentor, Ele está vivo e Ele vai se levantar. Ele ainda não tinha se levantado, Ele disse: Ele se levantará para me socorrer. Então você pode estar como Jó, Ele se levantará. O que eu tenho que ter certeza, irmão, é essa fé como Jó teve. Eu sei que o meu Redentor vive, então Ele vai se levantar. Isso, irmão, é a fé que Jó estava. Ele vive, Ele vai se levantar, Ele vive. Quem está vivo pode fazer uma coisa, irmão, e nós clamamos a um Deus que pode fazer muitas coisas na nossa vida, que pode mudar a nossa história, a nossa situação. Eu passei 2013, 14, 15, né, eu passei por um problema muito grande no meu casamento, irmãos, e pensa, o que eu via era só derrota, fracasso, tipo assim, não vai dar certo, não tem como, não tem como, né? O Kleber passou por um problema, o Kleber entrou, saiu da presença de Deus, o Kleber foi para a bebida, foi para as drogas,
e, né, ficou muito deprimido. E ali, irmão, né, aconteceu o quê? Veio uma situação muito difícil, muito complicada no casamento, na família. Irmãos, e eu estava com a igreja, né, pastoreando a igreja, que tinha 200 membros. E pensa, quando você tem que ir para a igreja, você quer falar assim, eu quero ficar em casa. Eu tinha que fazer visita, eu estava precisando de visita. Eu tinha que dizer, Jesus é bom, Ele restaura casamento, Ele né, une, e o meu todo regaçado, né? E eu tinha que falar, Jesus restaura. E aí foi numa época, irmão, que, eu já até falei isso aqui, mas tem gente que não ouviu. E aí, irmãos, foi numa época em que eu fiz 28 casamentos. Eu falava assim, como que eu vou fazer casamento? Ou o meu, como que tá, que bagunça. Como que eu vou lá casar mais um? Aí eu casava mais um. Eu falava, o pastor presidente vai fazer o casamento. Seu pai é pastor, ele vai fazer o seu casamento. Não, pastora, a senhora faz. Eu falava, meu Deus, parecia que era um tapa na minha cara. E eu falava, Senhor, vamos, né? Então vamos fazer. Deus faz, Deus restaura. Eu não estava vendo isso, mas Deus faz, Deus restaura. Pastora, corre aqui. Eu ia lá num lar que estava quebrando tudo. Não, Deus restaura. O meu estava um para um lado, outro para o outro. Deus restaura, mas cada um para um lado. Ué, mas como que Deus faz? Eu falava, Deus. Eu chegava em casa, eu ia lá no quarto do fundo, pegava uma toalha, colocava a cara no pó, como diz o Heitor, vovó é piso. Colocava a cara no piso e eu falava, Deus. Eu gritava. Olha, mais um casamento foi feito, mais uma visita, uma restauração. E olha o meu, Jesus. Olha o meu. Irmãos, e o João Pedro um dia entrou na frente de um carro para o carro matar ele. Meu irmão que correu, tirou ele na hora. Por causa que não acreditava na situação. Porque o pai era da igreja, trabalhava, da igreja, trabalhava. E de repente vira essa bagunça. Irmãos, e ali foi esse sofrimento, né? Foi 3 anos. E ali, irmãos, eu peguei esse versículo. Eu encontrava pessoas que falavam assim, não, para com isso. Você não precisa de lutar por isso, não. Deus te dá a legalidade de você, pela palavra, né? E eu falava, Deus, eu acredito que o Senhor restaura. Eu acredito que o Senhor faz. Tinha dia que eu falava assim, eu acho que eu vou abrir mão. Eu falava, mas eu não posso abrir mão, porque eu prego isso que Deus vai fazer. Deus... Não, eu não vou abrir mão, Senhor. E eu continuava. Quando foi um dia, eu estava lendo esse versículo. E esse versículo eu peguei, irmão, para mim orar e para mim se apoiar. Eu levantava minhas mãos para o céu e eu falava assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. De repente uma ligação, porque o Cleber está lá atrás do cemitério, está assim, e de repente eu vi, e de repente me ligava, e de repente era coisa para mim deixar lá embaixo. Aí eu falava, meu Deus, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Irmão, cada vez que eu mais me firmava nesse versículo, era mais coisa que aparecia. E eu falava, e né, como diz, eu enchia da palavra, porque a palavra produz fé, né? Ela enche, ela produz fé. De repente, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Irmão, e foi. E de repente, irmão, Deus começou a mover, Deus começou a agir, e Deus começou a trabalhar. Quando eu vi, aconteceu. Eu falava, mas aí hoje eu fico pensando, como é mesmo que foi? Eu não sei como que foi que mudou o negócio. A cabecinha da bonequinha lá, girou, Deus girou, né? Virou o cativeiro de Jó, da Andréia. E aí eu olhei e falei, meu Deus. Aí o negócio começou a fluir, irmão, né? Glória a Deus. Então Deus, Ele mudou a sentença, Ele virou o cativeiro, irmão. Então nós temos que acreditar, mesmo que a situação diga, não vai acontecer, não tem como. Tem momento que você fala assim, meu Deus, não tem como, né? Porque, irmão, nós somos ser humano. A gente chega a pensar, não tem jeito mesmo, né? Já não tem como mais fazer nada. Mas, irmão, o nosso Redentor vive e Ele se levantará. Você crê, irmão? Você pode estar aqui nesse lugar, você pode ter chegado aqui, você pode estar passando por uma aprovação permitida pelo Senhor, você pode estar
passando, irmão, por um sofrimento que você olha e fala: pastora, tem mais de 3 anos, viu? Já tem tantos anos, tem muito tempo que eu espero, tem muito tempo que eu sofro isso, tem muito tempo que eu aguardo por isso, que eu venho sofrendo com essa enfermidade, com esse problema no meu casamento, no meu lar, com a minha família. Mas uma coisa que eu tenho convicção, plena convicção, irmãos, que o nosso Redentor vive, e que por fim Ele vai se levantar, e Ele vai atuar na tua causa, Ele vai dar vitória para você, Ele vai mudar o teu cativeiro, aquilo que você olha e não vê saída, aquilo que você olha e já perdeu a esperança. Deus tem vitória para a tua vida, Deus tem vitória para a igreja do Senhor. Não desanima, porque é o momento de Deus se levantar. Pode ser nessa noite, pode ser nessa semana, mas a convicção que eu tenho é que Ele se levantará para te dar vitória, para que todos os olhos possam ver e saber que Ele é Deus que faz na nossa vida. Aleluia. Assim como Ele fez na minha vida, Ele fez na vida de muitos que aqui estão, Ele vai fazer na tua vida, Ele vai fazer na tua família, irmão. Ele vai fazer. Não desespera, aquieta o seu coração, tranquiliza o teu coração, porque Deus está trabalhando. A Bíblia fala em Isaías 64:4 que Ele trabalha para aquele que nele espera. Espera mais um pouquinho, porque Ele está trabalhando em teu favor. Ele vai se levantar para atuar na tua causa. Creia, creia, porque do jeito que está essa provação, esse problema que não passa, do jeito que está esse sofrimento, essa peleja, o Senhor está dizendo: não vai ficar desse jeito, vai passar, já está passando. Levanta a tua mão, já está passando. Sinta o Senhor se levantando, como se levantou para Jó e mudou o cativeiro dele. Sinta Deus se levantando e te dando vitória, em nome de Jesus. O mundo, irmão, nós passaremos por muitas aflições, mas o Senhor disse para nós: tem bom ânimo, você vai vencer. Então nessa noite Deus está aqui nos encorajando: tem bom ânimo, porque o Senhor se levantará. Irmão, parece que até eu estou vendo o Senhor se levantando. Imagine uma pessoa sentada, né? O pastor Rafael gosta de fazer isso, né? Deixa eu imitar meu genro. Imagina, olha aqui, o Senhor se levantará. Está lá você chorando, está lá você, não sei mais o que fazer, está você desesperado, está você que não tem mais força para orar, mas de repente você imagina, e o Senhor se levantará para atuar no teu favor, irmão. Quando Ele se levanta, não tem problema que vai ficar, não tem provação que vai permanecer na tua vida, porque quando Ele se levanta, Ele levanta para mudar a história. E o Senhor está se levantando nessa noite. Eu não sei para quem, mas o Senhor está se levantando para cessar o sofrimento. O Senhor está se levantando para abrir a porta para você entrar. O Senhor está se levantando para salvar na tua casa. O Senhor está se levantando para libertar na tua família, para restaurar o teu casamento, para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Mas o Senhor está se levantando para te dar vitória. Creia somente, irmão. E assim foi. Jó, né? Gradando, glorificando, Jó levantando a sua mão e dizendo: bendito é o nome do Senhor. Irmãos, a mulher de Jó, ela dizia, né? Você ainda está adorando a Deus, Jó? Não era porque ela era uma mulher mau, é porque ela via uma gratidão, uma retidão tão grande em Jó. Um homem fiel, temente a Deus. Irmão, na lógica nossa do ser humano, uma pessoa fiel, temente a Deus, não é, evangelista William? Como que ela vai passar por provação? Se fosse ver na nossa lógica, ela não tinha que passar, não é? É boa, fiel, temente a Deus, vai ser provada? Ah, não, né? Mas
Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Deus sabe que Ele pode provar a pessoa, né? Que Ele vai provar, mas ela não vai blasfemar, né? Então Deus conhecia o coração de Jó. E a mulher dele falava desse jeito porque ela olhava e via um homem fiel. Só que Jó disse para ela: mulher, assim como fala uma louca, fala você. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. Quer dizer, eu vim sem nada. Tudo o que eu tenho foi Deus que me deu. Ele me deu, Ele me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, Jó, imagina, tira um filho, bendito seja o nome do Senhor. Você vai fazer isso? Você vai esgoelar, chorar, escabelar no chão, não é? Jó, bendito é o nome do Senhor. Tira o outro, bendito é o nome do Senhor. Irmão, imagina a dor, o sofrimento. Mas Jó, ele vivia pela graça de Deus, pela confiança, pela fé. E a Bíblia fala que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. O Senhor restituiu tudo. Mas aqueles filhos que morreu não volta. Mas Deus sabe como trabalhar, como trazer a alegria de filhos de volta. Deus sabe, né, como restituir, como tornar ele uma pessoa feliz, né? E Deus restituiu. Deus fez uma grande obra na vida de Jó. E Jó pôde glorificar o nome do Senhor. Então às vezes você pensa assim: mas eu não vou ser mais feliz, porque eu perdi pessoas queridas, eu perdi bens, eu perdi coisas preciosas. Mas o Deus que restituiu na vida de Jó, é o mesmo que pode trazer uma alegria sobre a tua vida. Alegria que você ainda nunca sentiu. Desde que você passou por uma aprovação, por um sofrimento, você fala: nunca mais senti a mesma alegria, nunca mais fui o mesmo. Mas Deus pode, Ele sabe como trabalhar. Amém, irmão? Os irmãos se colocam de pé. Nós vamos estar orando. O louvor pode vir. Nós vamos estar orando. E você, irmão, que está querendo encontrar Jesus no sofrimento, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Eu encontrei Jesus no sofrimento. Eu encontrei, irmãos. E naquilo que eu preciso, diferentemente do que aconteceu, eu também vou encontrar. Você quer encontrar Jesus em alguma provação, em algum sofrimento que você está enfrentando? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Fala: eu preciso te encontrar. Eu quero te encontrar, Senhor. E a Bíblia fala que Jó, ele encontrou, né, Jesus. Quem encontra Jesus, irmão, encontra alegria, né? A cura, a libertação, o que precisa. Porque quando fala assim, eu quero encontrar Jesus no sofrimento, Jesus é tudo. Jesus é vida, Jesus é alegria, é a saúde, é a paz. Então, você que está passando por uma provação, você que está enfrentando um sofrimento e quer encontrar Jesus, vem aqui na frente acreditando, irmão, que o Senhor está se levantando para você nessa noite e atuando na tua história, em nome de Jesus. Você crê? Eu creio, irmão. Eu creio. Eu creio. Encontrando Jesus no sofrimento. Aleluia. Encontra com Ele nessa noite. Aleluia, Jesus. Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja. Senhor, eles acreditam, Pai, no levantar do Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor, clamando, querendo encontrar o Senhor no sofrimento. Provações, Pai, têm vindo. Sofrimento, Pai, vidas estão enfrentando. Mas eles acreditam que o Senhor está se levantando para atuar, Senhor, para dar vitória, Pai, no nome de Jesus. E se tiver alguém, Pai, que já a esperança já foi embora, já perdeu a esperança, parece que não vai acontecer mais, meu Deus, que a esperança torna nesse coração, que, meu Deus, eles possam colocar no coração que o dia ou a noite do Senhor agir chegará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala para o Senhor,
Fecha os seus olhos, rasga o teu coração agora e fala: Senhor, eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar. Sabe quando você perde algo dentro da tua casa que é um documento muito importante, é uma joia, um dinheiro, o que seja, e você procura, e você fala: eu preciso encontrar. E tem momento que você fala assim: não, na hora que aparecer, isso mesmo. E quando você encontra, você fala: ah, eu encontrei, nossa, eu procurei tanto, eu já não tinha nem esperança. Então faça nessa noite: Senhor, eu estou procurando, Senhor, estou te procurando, Senhor, estou te procurando, Senhor. Eu tenho certeza que você vai encontrar Ele. Eu tenho certeza que Ele vai aparecer no teu encontro e você vai encontrar, porque Ele se levanta para te dar vitória, em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Encontra Ele através da oração. Nunca vi um Encontra justo Ele sem através do resposta louvor. ou ficar Olha aí no Deus falando. sofrimento. Ele ainda está falando. Ninguém fica no sofrimento. Não fica. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Irá. Está chegando, irá. Aleluia. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de Levanta suas mãos, vencer. Então louve, simplesmente louve. Aleluia, Jesus. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Pai, o teu Não povo importa, clama. louve. O teu povo quer Seu te louvor encontrar, invade o Senhor. Em nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando os Em nome tormentos, de tirando os Jesus. espinhos, ordena os anjos pra Em nome de contigo Jesus. lutar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Em nome de Jesus. Recebe a tua vitória. Recebe o poder de Deus sobre a tua vida. Ele é fiel, Ele é poderoso para te dar vitória. Ele é poderoso para mudar o teu semblante. Ele é poderoso. Eu creio. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louve bem alto. Louve. Abra tua boca agora. Bem com tua alma, Senhor. Então louve, Levanta as mãos. simplesmente louve. Louve. Louve Tá porque Ele está chorando, se levantando. louve. Aleluia. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo
Jesus. E as suas orações, as suas campanhas, o Senhor está dizendo que Ele não rejeita. Ele não rejeita o que você tem colocado diante do Senhor em oração, que você tem derramado o seu coração, as suas lágrimas. Ele não rejeita. Ainda tendo pouca força, mas não negaste o nome dEle. O Senhor disse: mesmo com pouca força, você tem me louvado, tem me clamado, tem chorado. E o Senhor disse: eu não rejeito o teu louvor, não rejeito a tua oração, não rejeito o teu gemido. E é com muito louvor, com muita alegria, que você vai testemunhar, irmão, o levantar de Deus sobre a tua vida. Eu creio que você vai vir aqui na frente testemunhar. Eu creio que você vai testemunhar para as pessoas, irmão, que Deus se levantou e te deu vitória. Não importa o que o advogado está falando, não importa o que o médico está falando, não importa o que você está vendo. O importante é que você, irmão, faça, declara como Jó: o meu Redentor vive, está vivo e pode fazer. Ele vai levantar. Quando alguém vier te colocar para baixo, vier dizer: ó, não vai ter jeito não, declara: o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. É isso, irmão. Declara como Jó, a fé e a esperança, porque tem coisas que vêm, irmão, para abater a tua fé, para fazer você perder a esperança. Mas não deixa nem a provação, nem o sofrimento tirar isso de você. Mas faça como Jó, porque Jó, se ele fosse olhar por vista, ele tinha motivo para amaldiçoar o dia que ele nasceu, ele tinha motivo para murmurar, para reclamar, para dizer: eu não vou mais adorar a Deus. Mas ele continuou declarando. Fala comigo, irmão, mas com convicção: o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará sobre a terra para me dar vitória. Irmão, se encha dessa palavra, se encha. Quando você estiver chuezinho, desanimadinho, você diga: meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra para me dar vitória. Irmão, você vai se encher da palavra. A palavra produz fé, produz esperança, produz libertação. Então lembra, tiver chuezinho, lembra da palavra, se encha. Porque e por fim, quando tudo parece perdido, quando não tem mais força, Ele se levantará. E por fim, Deus está falando algo. E por fim, tem um fim para sofrimento aqui nessa noite. Tem um fim, irmão, para provação aqui nessa noite. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: para essa provação, hoje eu estou colocando um fim nela. Tá doendo, tá machucando, tá gemendo, mas Deus está colocando um fim, em nome de Jesus. Fecha a sua mão e você vai com a tua vitória, irmão, para a tua casa. Você vai declarando, você vai para a sua casa, você declara, amanhã você acorda, declara, depois você declara, e você vai voltar dizendo: Ele se levantou por mim e agiu em meu favor. Amém? Levanta as suas mãos. Depois o Victor dá um recado, né? Que o amor de Deus e a graça do seu Filho Jesus e a íntima consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Digamos todos: amém. O Victor vai dar os avisos, né, do trabalho de amanhã, que vai estar acontecendo, começando amanhã. Amém. E os irmãos vão em paz, tá bom? Amém. Meus irmãos, pode ficar aqui mesmo. Rápido, recados rápidos. Amém? Amanhã começa o nosso encontro lá em Ituverava. Quem aí está com expectativas do que Deus vai fazer? Amém?
Deus tem muitas coisas para nos entregar. Sexta, sábado, domingo pela manhã encerra, né? Nós vamos estar lá buscando a Deus para ter experiências verdadeiras com Ele. Amém? E no domingo, aqui, às 19h30, nosso culto de Santa Ceia. Amém? Nós estaremos reunidos aqui para receber os que estão também chegando do encontro, aqueles que não vão, e também para lembrar do sacrifício de Jesus, que Ele disse para nós lembrarmos sempre disso. Amém? Vão em paz. Fica com Deus.